Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8886, aguardiandanoticia.com.br ou mande um e-mail, contato@aguardiandanoticia.com.br. A sua marca em exposição. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão.
Guardiã da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Muito boa noite, são 18 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Nós estamos ao vivo na Rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Política, economia, segurança pública e defesa nacional. Você que está em áudio pelo nosso portal de notícias, pela nossa rádio e em vídeo novamente pelo nosso Facebook. Mandem suas perguntas, participem conosco, nos sigam em nossas redes sociais. E agora falaremos com o Coronel Faro, comandante-geral da PM na região metropolitana, que está pela primeira vez aqui em nossos estúdios. Uma boa noite, muito obrigada, comandante. Boa noite, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com a Guardiã da Notícia. Obrigada, coronel. Olha só, eu começo já falando sobre o caso do policial que foi muito ofendido na região metropolitana no último final de semana, na cidade de Barueri. Um vídeo circulou pelas redes sociais, inclusive nós aqui veiculamos e colocamos a PM também para comentar esse fato. Comandante, queria a sua explanação. Bom, nós estávamos comentando agora há pouco, né, Gabi, essa questão do policial, né? Aquilo que aconteceu naquela cidade, é claro que é algo inaceitável, né? O policial está ali exercendo a sua atividade profissional, como qualquer outro, mas ele está ali representando o Estado, né? E ele foi ali porque foi solicitado, ele não foi pela sua vontade. Então, ele foi acionado e com toda a sua vontade ele foi lá atender a ocorrência, sendo recebido daquela forma. E o policial ali, ele, né, de uma tranquilidade, de um profissionalismo e foi questionado isso, que seria somente ali, não. A Polícia Militar atua daquela forma em toda a situação, né? Claro que aquele policial, eu tive a oportunidade de ligar para ele logo em seguida à ocorrência, o parabenizei pela sua tranquilidade, pela forma que ele conduziu aquela ocorrência, né? O resultado final, depois o cidadão foi conduzido à delegacia de polícia, vai responder pelos crimes que cometeu. Claro que ali havia uma questão da lei da Maria da Penha, que dependeria da representação, a esposa não quis fazê-lo, é um direito dela, nós não questionamos isso. Mas em razão àquilo que aconteceu com o policial, nós vamos até as últimas consequências para responsabilizar aquele cidadão. A Polícia Militar ela faz um trabalho de atender o cidadão. Agora, o cidadão também precisa entender qual é o papel da Polícia Militar. Comandante, isso é frequente, esse tipo de ação, essa falta de respeito com a Polícia Militar? Olha, a gente não pode dizer generalizar. Nós somos, em muitas ocorrências, nós somos muito bem recebidos, as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Em algumas situações, sim. E olha, independe de classe social, independe de local, né? O policial age daquela forma em todo o local, né? Claro, e para cada situação nós temos um resultado. Então, naquele caso ali, o policial teve uma tranquilidade, como eu disse, ele foi preparado, nós damos treinamento para isso, o policial precisa ser resiliente, a gente fala muito isso, e neste momento, principalmente que nós vivemos, a resiliência precisa estar sempre, né, em primeiro lugar, e o policial ali foi, como eu disse, de um trabalho excepcional. Agora, o cidadão que precisa entender o papel da Polícia Militar. A Polícia Militar faz um papel de apoio à sociedade, seja em qual for a sua situação, né? No caso nós estamos nas rodovias, prestando apoio à segurança, nas cidades, prestando a segurança para o cidadão que hoje, né, não pode sair da sua casa, então os policiais estão trabalhando. Quando tem uma eventualidade, o policial vai agir. Nós tivemos algumas ocorrências de conhecimento, roubo a banco, né? Nós tivemos confrontos, então a polícia continua trabalhando. Não houve um prejuízo em razão dessa situação que nós vivemos hoje.
Esse policial, esse tipo de comportamento que ele teve, porque ele estava muito em si. Ele fez um trabalho brilhante. Qualquer outro cidadão comum teria se descontrolado. Geralmente é esse tipo de comportamento que todos os policiais militares agem em situações como essa, semelhantes a essas? Claro, esse é o que nós esperamos. Nós damos o treinamento para o policial precisa ser resiliente, ele precisa suportar todas as adversidades que nós temos. Agora, nós não podemos esquecer que por trás de uma farda também tem um cidadão, tem um ser humano, né? Nem todos vão agir da mesma forma. Ali, a polícia militar, ela prega essa resiliência, pega esse resultado. Aqueles que fugirem daquilo que é o nosso procedimento operacional, que nós chamamos de procedimento de atendimento, ele vai ser responsabilizado por aquilo. Mas, assim, o policial sempre deve agir com esta tranquilidade, em todas as situações. O policial é um solucionador de problemas. Falando em problemas, comandante, como é que a Polícia Militar está atuando em meio a essa pandemia e também essas manifestações que vêm acontecendo por divergência de opiniões políticas? Bom, em relação à pandemia, eu acho que ninguém viveu, nenhuma geração, acho que nossa geração não viveu isso, talvez seja a única situação que nós vamos viver. Nós tivemos, no começo, uma certa insegurança. O que causou isso não foi só dentro da Polícia Militar. Eu digo insegurança no sentido de, quando nós começamos nós tínhamos a previsão de algumas coisas, mas, por exemplo, sumiu o álcool de venda. Nós não conseguimos adquirir álcool, né? Nós começamos a mobilizar, a instituição começou a se mobilizar, foi atrás dos insumos, álcool, luvas, máscaras para fornecer ao policial. Então, logo que começou esta situação, nós conseguimos dotar o policial com todo esse equipamento. E aí nós fomos nos adaptando àquilo que ia acontecendo. A questão também, como eu disse, o policial ser humano também ele pode ser infectado. Essa era uma preocupação do comando. E o comando tomou todas as precauções para que isso fosse minimizado na instituição. Então, nós conseguimos comprar alguns equipamentos para desinfectar áreas, desinfectar viaturas, atendimento de ocorrência com todo cuidado. O policial recebeu uma orientação de como atender a ocorrência, de como fazer uma condução de uma pessoa, o que ele deve fazer logo em seguida. Então, todos esses cuidados levaram com que a PM tivesse o mínimo possível de afastamento. E durante as ocorrências, como é que vocês estão lidando? O senhor já disse que tem que tomar o cuidado e tudo mais, mas como é que vocês deram um treinamento para a Polícia Militar? Como é que está funcionando? Porque vocês estão no front, estão no dia a dia, não estão em isolamento como a maioria da população. Sim, a polícia continua trabalhando 24 horas, ninguém ficou afastado, exceto aqueles que tiveram em razão da infecção. E nós temos um sistema de treinamento nosso interno, nós temos instrução continuada, que nós chamamos, nós conversamos com os comandantes, né? Cada comandante foi conversar com a sua tropa, estivemos na rua conversando com o policial, saber qual que era a dificuldade, orientando o policial. Fala, policial, haja desta forma no atendimento de ocorrência. Então, se preocupe com a sua saúde, se preocupe com a higienização. Quando você tiver esse atendimento ou der esse atendimento a alguém, use a máscara. Hoje, todos os policiais são obrigatório o uso de máscara. Todos os policiais receberam máscaras. Então, nós nos preocupamos com tudo. Além do equipamento, dos insumos, também a instrução. Então, foi dado instrução para os policiais para que ele soubesse atender, porque era algo novo, né? Como eu disse, talvez nenhuma outra geração passe por isso, mas foi algo novo e nós tivemos que nos adaptar. Demos instrução, os policiais receberam isso de forma muito rápida e logo, por isso que eu disse que nós não tivemos tanto impacto na instituição. Antes de eu falar um oi para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Facebook. Comandante, coronel, saiu uma desinformação, a gente tem evitado falar fake news, porque fake news virou um nome bonito. Uma desinformação dizendo que a Polícia Militar multaria condutores de veículos sem máscaras. E nós acabamos veiculando aqui um vídeo interno da Polícia Militar dizendo que isso era uma desinformação, que isso era mentira. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as fake news. Sim, a Polícia Militar, ela sofre muito, né? Nós estamos vendo esse momento que o país passa.
desagradável, né, quando nós vimos esse tipo de coisa. Em relação à Polícia Militar, a Polícia Militar ela é uma instituição legalista, constitucionalista, ela vai seguir o que a norma prevê. Então, muita gente falou, olha, a Polícia Militar vai prender quem estiver na rua. Não há essa razão, até porque nós precisamos seguir o que a lei determina. E o Estado de São Paulo, ele fez uma normatização como orientação. O que a polícia fez, e fez muito bem, não sei se você teve oportunidade, as viaturas são dotadas de equipamentos sonoros, foi orientando a população para que tomasse essa cautela, para que ficasse em casa no começo da pandemia, que ficasse com qual o objetivo? De a população sofrer o menos possível, porque hoje nós estamos aí passando por isso, tem a previsão de retomada da economia, né? Claro que isso é uma decisão de governo, a gente acompanha aquilo que está sendo feito, mas isso tem causado também, né, uma certa preocupação na população. Tanto que a gente tem orientado a nossa tropa, né, o nosso efetivo, fala, olha, quando for atender a ocorrência, pense que aquela pessoa também ela está com o seu psicológico abalado, porque ou ela está desempregada, ou ela está com medo de perder o emprego, ou ela está confinada, ela não sai de casa. Então, aquela vida que ela tinha anteriormente mudou. Então, está todo mundo ali, a gente fala, né, no linguajar popular, está com os nervos à flor da pele. Então, nós temos que ter toda essa resiliência, toda essa calma, né? Muito bem, olha, quero mandar um alô aqui, um abraço, né, a todos que estão nos acompanhando, o Paulo César Zampol, Wagner Roberto, Patrícia Labarge, Dr. Fernando Schmidt mandou uma mensagem dizendo, parabenizando pela escolha do Coronel Faro, comandante preparado e que orgulha a Força Pública Paulista. Obrigado, meu amigo. Éder Lima, boa noite, Gabi, comandante, ele também é capitão lá em Ribeirão Pires. Paulo César Zampol, que eu já havia dito. Comandante, o senhor comanda hoje a região metropolitana, composta por 38 municípios. Como é tomar conta de 38 municípios, 38 coronéis? É isso? Não, na realidade, assim, são 38 municípios, para cada região tem o coronel ali que comanda, são 4 regiões que nós dividimos aqui na região metropolitana. Aqui o ABC está o Coronel Nery, lá em Osasco está o Coronel Tofanelli, no Alto Tietê, Mogi, é o Coronel Raposo, e ali em Guarulhos o Coronel Marco Antônio. Então, esses, na realidade, nós trabalhamos em conjunto, né, com o objetivo de levar o melhor serviço possível à população. Nós tivemos nesses meses, né, claro, uma redução por vários fatores, principalmente a questão do confinamento. Reduzimos muito os números, os índices criminais, exceto um, e aí a gente até entende, né, a questão do homicídio é o que tem preocupado, e nós fazemos gestão sobre isso, verificamos, analisamos o porquê desses homicídios, o que nós temos que fazer e onde atacar para que isso não ocorra, né? Mas os demais têm causado uma alegria, claro, tem diminuído bastante, isso deve causar depois um impacto, a gente já está preocupado também com essa abertura, como que a população vai receber isso, de que forma ela vai agir, porque você sabe, está todo mundo confinado, está todo mundo querendo sair, então isso também é importante que a população tenha em mente, manter a calma, né, no retorno. A vida continua, a gente tem que manter a tranquilidade nesse novo retorno. Mas a região metropolitana, por si só, ela tem respondido bem, né? Os comandantes têm feito um bom trabalho aqui no ABC, principalmente aqui no ABC, o Nery, eu tenho meu amigo, todos são meus amigos, né? A gente conversa muito, né? Todo dia a gente conversa para saber a situação que está, o que precisa, a gente acompanha a questão da rigidez da tropa, que a gente fala, a saúde do nosso policial, estamos preocupados também, o policial, como eu disse, é um ser humano, ele também está sofrendo porque ele vai para o trabalho, ele está preocupado, será que ele não vai ser infectado? E ele volta para casa, será que ele não vai infectar a família dele? E, por outro lado, tem a questão financeira, eu acho que isso aflige a todos. Tem a questão, como eu disse, a população está
preocupada, nervosa, porque está fechada, não pode sair. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho de manter a tropa com rigidez, com uma resiliência muito boa para fazer o atendimento de ocorrência e atender às ocorrências, né? Nós tivemos algumas ocorrências, não só na região metropolitana, mas ocorrências aí que nós vimos, a questão de roubo a banco, o enfrentamento. Então, tudo isso causa um abalo psicológico no policial, que é natural, por ser humano. Mas a gente também tem que fazer frente a isso. Então, é uma preocupação hoje do comando, a gente cuidar da nossa tropa, cuidar do nosso efetivo. Então, o comandante tem que estar na rua, ele está indo para as ruas, verificando ali em loco, sabendo como o policial está sendo, como ele está se comportando e como ele está se adaptando a essa nova fase, a essa questão da pandemia. O policial tem que usar máscara também, é algo que, para nós, há muito tempo atrás, seria impensável um policial usar máscara. Mas hoje, até para a proteção dele e da família dele, é necessário que ele use. Comandante, quais foram os números que mais reduziram durante essa pandemia, fazendo um comparativo com o ano anterior? Olha, nós temos a questão de roubo outros, que é o que a gente fala, roubo a pessoas, né? Até porque diminuiu bastante o número de pessoas na rua, roubo de veículos, furto de veículos, estupro, em que pese a gente tem que fazer uma análise muito profunda em relação ao estupro, porque o estupro, a maioria deles, não estou dizendo todos, mas a maioria acontecia no interior de residência, com abuso de confiança, que a gente diz. Então, é preciso saber, será que não está tendo denúncia porque o agressor está perto da vítima ou porque realmente não ocorre? Então, isso vai ter que ser pensado mais à frente. Mas também reduziu a questão de roubo de veículos, que era uma preocupação, e todos aqueles casos em que envolve violência é o que mais nos preocupa, né? Então, o roubo de veículos, o roubo a banco, roubo outros, roubo a pessoa, isso tem diminuído bastante. Então, em torno ali de 30% a 40%. Então, é muito importante isso. Como eu disse, claro, a polícia ela continua na rua, ela continua hoje preocupada com a situação. Hoje nós temos muitas famílias em casa, né, não sai. Então, é uma preocupação de estar sempre na rua, que a viatura esteja presente ali para o cidadão se sentir na casa dele e falar, pelo menos eu estou seguro. Posso estar preocupado com a questão da infecção, né, ser infectado em relação ao vírus, mas em termos de segurança eu estou bem. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Em relação à violência doméstica, esses números aumentaram? Os chamados aumentaram? Os chamados aumentaram. Então, é claro que não só isso em relação à violência doméstica, tem um levantamento feito pelo Comando Geral, houve um certo aumento nas chamadas em relação à violência, é o exemplo lá de Barueri, né? Mas também um outro dado que começou a despontar foi a questão da chamada perturbação do sossego, né? As pessoas precisam entender também isso, né? A perturbação do sossego é aquela chamada que alguém está fazendo barulho e está me incomodando. Olha, está todo mundo em casa. Então, aquilo que não acontecia há um tempo atrás, hoje acontece. Então, é uma pessoa que está em casa andando no andar de cima, ou está ouvindo um rádio, ou está fazendo... Ela precisa extravasar e acaba, às vezes, excedendo lá no som, né? Então, tudo isso teve um aumento, gerou um aumento de chamadas. E também uma coisa que mais nos preocupa é aquilo que nós chamamos de pancadões, né? O pancadão. Esse também nós tivemos um aumento, principalmente na região da capital. Na região metropolitana isso está bem controlado. Nós tivemos até agora 1 ou 2 intervenções nesse período, assim, que teve que ter uma intervenção mesmo, porque as pessoas elas estão na periferia, algumas não acreditavam, né? A gente começou a perceber, eu comecei a andar logo ali no comecinho de março, abril, eu comecei a passar pelas cidades e eu via que parecia que estava tudo normal. As pessoas nas praças, tal. Hoje não, hoje as pessoas já estão mais preocupadas. Então acho que foi um momento. E tem sido assim um trabalho incessante da instituição. Nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível para minimizar
o problema que nós já temos. Nós temos o problema que é a pandemia. A polícia tem procurado minimizar outros problemas que incomodariam a sociedade. Agora, Coronel, com esse anúncio do governo, já que nos próximos dias nós teremos a retomada das atividades em algumas cidades, enfim, de acordo com as regiões, eles também subdividiram a região metropolitana de São Paulo. Como é que vai ser feito um trabalho preventivo em relação à Polícia Militar, à segurança dessas pessoas? Porque todo mundo vai sair para a rua junto. Isso é notório, porque as pessoas não aguentam mais ficar dentro das suas casas. Com o comércio reabrindo, as atividades reabrindo, o senhor acredita que terá que haver um policiamento mais ostensivo nas ruas? Não, nós vamos continuar fazendo o nosso policiamento. Hoje, a gente está fazendo esse policiamento ostensivo. Muitas vezes, talvez não se veja porque não tem ninguém vendo, porque não pode sair na rua. Mas a gente vai continuar, nós temos já planejamentos dentro da nossa área, da região metropolitana, o próprio Comando Geral tem tratado sobre isso. Mas o que é mais importante é que a sociedade entenda o problema, né? Então, nós temos que ter esse reconhecimento. A questão da abertura do comércio, nós precisamos ser comedidos. Os empresários, o comércio precisa tomar toda aquela cautela. Nós tivemos no começo aí em relação a bancos, nós tivemos que fazer algumas gestões, falar, olha, você não pode deixar ali uma fila, todo mundo junto. Isso as prefeituras fizeram, as guardas apoiaram bastante nesse sentido, de orientar tudo aquilo que podia, mesmo as ações lá, as atividades essenciais continuaram funcionando, mas as demais que forem, né, começarem a abrir, vão ter que tomar toda uma cautela, né, porque a situação ainda não passou. Em relação à polícia, nós vamos continuar fazendo esse policiamento preventivo, né, evitando que as pessoas sejam vítimas de roubo, evitando que sejam vítimas de furto, né. A pessoa precisa voltar àquela alerta que a gente, talvez por esse período que passou muito fechado ali em casa, precisa voltar, né, quando sair para a rua, ter todas aquelas cautelas que a gente sempre disse, né, cautela no andar, né, em locais, dependendo dos locais, mas eu acho que a gente está preparado sim, e nós vamos ter que voltar e fazer o trabalho que nós sempre fizemos, e não só a gente, eu digo a gente aqui porque eu sou da PM, né? Mas eu acho que a Polícia Civil também faz um trabalho muito importante, as guardas municipais, então o poder público em geral tem que começar a lembrar que as pessoas vão voltar a sair e a gente precisa se adaptar a isso também. Antes da gente encerrar, eu tenho mais duas perguntas. O capitão Éder mandou assim: tendo em vista o aumento dos conflitos domésticos durante a pandemia, não seria o melhor momento para a intensificação do implemento das denominadas patrulhas Maria da Penha? Nós temos já hoje, um sistema na instituição que fala sobre essa questão da violência doméstica, que é o SOS Mulher. Então, a pessoa que tem ali já tem a sua... Aplicativo, né? Isso, tem o aplicativo, ela tem a sua medida cautelar já deferida, ela pode acionar a Polícia Militar a qualquer momento. E outra, a questão da Maria da Penha, eu acho que todos os policiais têm condições de fazer o atendimento. Claro, quando se tem uma patrulha, e isso algumas guardas municipais faz isso também, acaba dando um resultado positivo. Agora, a gente precisa, primeiro, vamos voltar à vida normal. E a partir daí, se pensar em novas modalidades de policiamento, né? Se for o caso, até a questão da Maria da Penha. Mas é algo a se pensar. A minha última pergunta, aqui na região do Grande ABC, a Polícia Militar se preocupou bastante em fazer ações preventivas, porque eles estavam preocupados com saqueamentos, saques com os comércios fechados. Isso aconteceu também em todas as outras cidades? Sim, era uma preocupação, começou, e a gente sabe que aqui no Brasil as coisas acontecem por reflexo, né? Então, nós vimos algumas situações. Nós, logo no começo, falamos, nós vamos ter essa dificuldade. Logo em seguida, nós tivemos uma tentativa na capital, e aí, em razão disso, fizemos várias reuniões lá no alto comando e começamos a nos preocupar com isso. Falamos, olha, isso pode começar a ter uma cadeia, né? E aí a gente começou a falar, vamos ter atenção a isso. Qual que foi a forma que nós atuamos? Prevenção. Então,
fizemos o levantamento dos grandes centros comerciais nesse sentido, fizemos ali o nosso preventivo e isso evitou. Nós não tivemos nenhum saque, que eu me lembre, nenhum saque na região metropolitana. Então isso foi claro, eu acho que o mais importante, assim, a própria população não partiu para esse lado. Isso foi o mais importante. A PM fez o papel dela, mas eu acho que a população também fez o papel dela. Só queria complementar, você fez uma pergunta que eu lembrei aqui, e eu não te respondi. Com relação às manifestações, nós tivemos uma situação na Avenida Paulista e logo em seguida nós tivemos a reunião no alto comando e nós deixamos sempre claro que a Polícia Militar ela não tem lado. A Polícia Militar é uma polícia de Estado. Ela está ali para garantir a ordem. Para ela não interessa A ou B, né? O que importa para a polícia? Que seja mantida a ordem. É isso. Então, nós ouvimos alguns comentários que a polícia é isso, a polícia é aquilo. Não, a Polícia Militar ela está para servir a sociedade. Não é para servir a A ou B. Ela está ali para prestar o serviço de segurança, garantir a sua livre manifestação de qualquer pessoa, mas, por outro lado, também garantir o patrimônio público, garantir o patrimônio privado, para que isso não ocorra, depende muito mais do cidadão que está ali para se manifestar. E nem confronto entre grupos. É isso que nós não podemos deixar. Então, a Polícia Militar agiu daquela forma que agiu lá, de forma técnica, né, para acabar com um problema que poderia ter sido agravado. Então, se nós deixarmos pessoas que estão ali se manifestando, de grupos antagônicos, se pegarem, pode ocorrer morte. Então, ela agiu, usou os meios necessários, usou a técnica necessária para acabar. Acabou o evento, acabou ali aquela turba, aquela manifestação, né, aquela briga. A polícia continuou fazendo o seu papel ali, o policiamento, não teve problema nenhum. Então, é importante deixar isso bem claro. A Polícia Militar é uma polícia de Estado, ela trabalha para garantir ao cidadão a ordem onde ele estiver. Então, foi isso, né, em relação às manifestações. Nós estamos aí preocupados, tem uma possível manifestação em domingo. É importante que as pessoas entendam isso, que a polícia está lá para garantir o direito de todos. Agora, não pode haver quebra-quebra e não pode haver também, e nem um desrespeito, como nós tivemos lá no caso de Barueri, o desrespeito ao policial que está ali trabalhando. Ele não está ali se manifestando, o policial vai ali para garantir que aquelas pessoas tenham a tranquilidade de fazer o seu manifesto ali. Muito bem, Coronel Faro, comandante-geral da PM na região metropolitana do estado de São Paulo. Eu gostaria das suas considerações finais, mas antes disso eu gostaria de parabenizar o seu trabalho, parabenizar o trabalho da Polícia Militar. Nós aqui somos parceiros da Polícia Militar, portas abertas sempre. A gente procura sempre manter esse diálogo, esse canal de comunicação, de informação, porque a Polícia Militar realmente está nas ruas, está para proteger a população e fazer esse trabalho preventivo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e solicito, né, a toda a população, aquelas pessoas de bem, que quando for para essa, seja qual for a manifestação, respeite o policial, seja também no atendimento de uma ocorrência, que o policial ele está ali, ele é um ser humano, ele precisa ser respeitado e ele está fazendo um papel do Estado. Ele está ali para levar a ordem, levar a tranquilidade, garantir a segurança do cidadão. Então, é importante que a sociedade reconheça isso. Eu tive nesse período, nós tivemos várias manifestações em relação ao trabalho da saúde, ao trabalho da segurança, e isso é importante. O policial, nós estamos vendo aí nos Estados Unidos um problema muito grave, a gente aqui não pode partir para esse lado. São culturas diferentes, nós temos aqui os meios para resolver os nossos problemas. A polícia, como eu disse, ela tem um papel primordial, que é o quê? Garantir a ordem, seja qual for o problema. Então, é isso que é importante deixar frisado. Muito obrigada, comandante. Obrigada, bom trabalho para vocês, viu? Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Olha, e você continua aqui sintonizado na Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. A gente encerra em vídeo aqui pelo Facebook e continua com música e informação a cada 30 minutos na nossa rádio, que está no nosso portal de notícias. Então é muito fácil, basta você sintonizar na rede, aguardiandanoticia.com.br. Continua.
Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Guardiã da notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da notícia. Um canal de notícias atual.